Já sentiu e já experimentou? É uma promessa de Deus que sempre se cumpre em nossa vida. Está lá no livro do Deuteronômio, quando Moisés se despede do povo de Deus. Moisés não entra na terra prometida. E ao se despedir do povo de Deus, ele diz: coragem, sede fortes, nada vos atemorize, porque o Senhor vosso Deus marcha à vossa frente. Portanto, o nosso Deus não nos deixará nem nos abandonará. Jesus, Ele sempre nos leva a sério. Ele nos assumiu e assume todos os dias. Nós é que muitas vezes somos inconstantes. Nós é que muitas vezes somos infiéis. Nós que muitas vezes tiramos o nosso olhar de Jesus e o firmamos nas criaturas ou em nós mesmos, acreditando mais na pessoa humana do que no próprio Jesus, acreditando em mim mesmo, nas minhas próprias forças, não levando em conta que tudo isso vem da parte de Deus. E quantas vezes fazemos isso? Não são poucas. Qualquer coisa nos distrai de Jesus. Vejamos, quando estamos na Santa Missa, quando a palavra está sendo proclamada, a homilia está sendo feita, o nosso olhar e os nossos ouvidos deveriam ser sempre em direção àquele ministro que está pregando, àquela ministra que está pregando, ao sacerdote que prega. Mas qualquer coisinha nos distrai. Na Santa Missa, o nosso olhar na consagração deve ser todo para Jesus que ali está. E algo que estamos perdendo com o tempo, deveríamos retomar. O ato da consagração, para os que têm boa saúde, é joelhinho no chão. Estamos diante do Senhor, estamos diante do nosso Deus. Para aqueles que têm problema físico, ou a idade já nos custa ajoelhar, aí a igreja nos dispensa desse ato. Mas a nossa postura deve ser toda ela de adoração ao Senhor que ali está. Mas nós fazemos tantas coisas. Palavra proclamada, estamos conversando. Consagração, estamos conversando, olhando o celular, falando, mandando mensagens. Deveríamos nos voltar para aquele acontecimento sagrado do momento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, qualquer coisa nos distrai de Jesus. Qualquer objeto desvia o nosso olhar. Qualquer ruído desvia a nossa atenção. E como as coisas do mundo, como as coisas da vida, como as pessoas, como as preocupações nos desviam de Jesus. Chegam a nos ocupar inteiramente, chegam a nos atrair tanto que trocamos Jesus por outras atrações. Quantas vezes deixamos de vir à missa porque é o último capítulo da novela? Quantas vezes deixamos de vir à missa porque tinha uma partida de futebol? Quantas vezes deixamos de vir à missa porque fomos a uma festa e perdemos a hora da igreja? Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, quantas vezes trocamos Jesus pelas coisas do mundo? Quantas vezes
Não foram poucas vezes. Se disséssemos, uma vez ou outra, mentira. Nós trocamos Jesus muitas vezes por outras coisas. Foi na missa final de semana? Não, eu fui visitar um parente meu lá fora, mas lá não tinha igreja não. Lá não tinha missa naquela localidade que você foi. A gente troca Jesus por muita coisa, por muitas atrações. Mas meus irmãos e minhas irmãs, vamos ser sinceros, cada vez que fazemos isso, nos acontece aquilo que os mineiros expressam tão bem. Tem mineiro aqui? Tem algum mineiro aqui? Ninguém de Minas aqui? A minha descendência é mineira. Então eu diria aquilo que os mineiros costumam dizer: damos com os burros na água. Toda vez que queremos trocar Jesus por outras atrações, ou seja, dar com os burros na água significa quebrar a cara, como diz a gíria. Pois é, quantas vezes nós já quebramos a cara em relação a Jesus? Quantos pecados nós cometemos? Quantas vezes a fraqueza e a inconstância nossa, o orgulho e o nosso egoísmo, a inveja e o nosso ódio, o rancor e o nosso ressentimento e a mágoa nos dominaram? Quantas vezes eu disse: não vou lá na igreja hoje porque eu estou de mal com o coleguinha e a coleguinha. Eu vou na igreja, mas se eu der com ele na porta da igreja, eu volto para minha casa. Quem vai presidir hoje? O Edson? Não vou não. E quantas vezes está o padre e o ministro e a gente muda de fila para comungar com o padre? O que o ministro também dá é corpo de Cristo. O mesmo que o padre está dizendo aqui, corpo de Cristo, o ministro está aqui, corpo de Cristo. E aí muitas vezes a gente vê aquelas cruzadas de banco para cá, cruzadas de branco para lá. Vocês já viram isso, né? Estou falando mentira aqui não, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto, em nós, impulsivos feito Pedro, lá fomos atrás de tudo o que não é Jesus. Fomos atrás de nós mesmos, fomos atrás dos nossos caprichos, fomos atrás das nossas loucuras, e afundamos no mar da vida. Afundamos no mar da vida. Não há momentos em que você sente que perdeu o pé, que você perdeu o chão. Não há momentos em que você se sente afundado em problemas, afundado em dívidas, afundado em fraquezas, afundados em perplexidades. Eu diria que você mesmo suscitou, que você mesmo procurou com as suas imprudências. Paremos de jogar a responsabilidade e a culpa no outro. Nós muitas vezes, como diz, quem procura acha. E às vezes a gente ri do outro, falou besteira, deixou na reta. Quantas vezes a gente precisa assumir as nossas imprudências? E as nossas imprudências nos levam a pecar, nos levam à infidelidade a Jesus. E creio que toda criatura humana, cada um de nós, passa por essa experiência. Mas vamos para a parte boa. O bom dessa história é quando saímos dessas dificuldades.
e a gente louva e agradece a Deus. O bom é quando reconhecemos que estamos afundando e gritamos e clamamos por Jesus. Quantas vezes alguns não conseguem perceber isso? Só pode deixar de afundar, só pode sair da crise se a gente reconhece que está afundando e que está em crise, que aí a gente pede socorro de Deus. Acho que cada família tem um irmão ou uma irmã que está afundado nas drogas, seja nas drogas lícitas ou ilícitas. Quantas vezes você sabe que aquela pessoa é alcoólatra e ela diz: eu não sou. Se diz eu não sou, não reconhece e continua na mesma. Quantas vezes nós vemos aquele jovem nas drogas e diz: quando quiser eu paro. Quando se vê, já está em outras, pior ainda, e não para se não tiver ajuda. Se não reconhece, precisa de ajuda. O bom da história é quando nós reconhecemos que estamos afundando e gritamos por Jesus. E Jesus vem imediatamente. Vem imediatamente. Por quê? Porque Ele já estava ali. Jesus sempre está ali. Jesus nunca se afasta de nós. Nós é que muitas vezes viramos as costas para Jesus. Desviamos o nosso olhar dele e não percebemos que Ele está ali todo o tempo. Mas a cada minuto, a cada segundo que voltamos para Ele, Ele está ali. E não está como quem acusa, como quem julga, como quem condena, mas Ele está ali junto da gente, como aquele que imediatamente estende a mão e nos segura, nos ampara e nos restitui a paz. A pior coisa quando a gente fez alguma coisa errada é, ao invés de encontrar acolhida, a gente encontrar alguém que nos diga assim: eu te falei que não era para fazer isso, eu te falei para ligar agora. Bem feito. O que mais nós encontramos são pessoas assim. Bem feito. Eu disse que não era para fazer. Eu disse que não era para mexer com isso. E ali Jesus estava ao lado de Pedro, não para acusá-lo, não para julgá-lo, não para condená-lo. Apenas fez uma constatação depois de estender a mão. Homem fraco na fé, por que duvidaste? O que não é uma acusação. Pense no alívio de Pedro quando sentiu a mão de Jesus segurando a sua mão. Pense nesse alívio de Pedro. Jesus não falha, Jesus não tarda, Jesus não vem. Sabe por que ele não vem? Porque ele já está ali. Ele não vem, ele já está ali. Ele nunca sai de junto de nós. Ele é um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua promessa. Ele disse: eu não vos deixarei, nem vos abandonarei. E no fim do Evangelho de São Mateus, a última palavra de Jesus, no último versículo é: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Meus irmãos e minhas irmãs, e assim concluo. Ou melhor, convido a concluirmos juntos com esta oração. Rezemos assim, olhando para nós mesmos, não por irmão nem para irmã. E essa técnica é muito boa. Ao fechar os olhos, nós não olhamos para o outro, olhamos para dentro de nós mesmos. Então feche seus olhos.
e reze comigo. Ó Senhor Jesus, nós te adoramos. Tu que estás presente em nossa vida. Nós te agradecemos. Nós proclamamos que tu és um Deus fiel. Que não nos acusa. Que não nos condena. Mas nos salva. Porque és nosso Salvador. Nós te agradecemos. Porque a qualquer momento em que nos voltamos na tua direção, tu lá estás. Amoroso Salvador, pronto a nos acudir, pronto a nos restituir a paz, imediatamente. Muito obrigado, Senhor, pela tua amorosa fidelidade. Muito obrigado, Senhor, porque nunca falhas, pois é nosso Salvador, és nosso Senhor, é nosso Cristo, é nossa Páscoa, é nosso Senhor. E como dizia o saudoso Dom Valdir Calheiros, era lema de sua ordenação episcopal. Amém? Aleluia. Simples assim. Era o lema episcopal de Dom Valdir. Amém? Aleluia. Cantemos mais uma vez o barco. Diante de nós já se encontra Jesus. Não agrada o anjo, ele não insistir, não saía dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tomou e abençoado pecou. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Orando ao Senhor, vai declarando aquilo que você necessita, se entregar essa bênção que nós necessitamos, e vai declarando isso para Jesus nessa noite. Diante de nós, como o Padre dizia, somos Pedro, e diante que se encontra Jesus, que nós possamos ter a coragem de Pedro e caminhar até Jesus, possamos ficar diante de Jesus e dizer: Jesus, me leve até a ti. E como às vezes se torna difícil dizer isso para Jesus, como é difícil dizer para Jesus: Jesus, eu quero ir até a ti, porque Jesus vai nos chamar: vem, e vem. E como é difícil nós irmos ao encontro de Jesus, diante de um Deus que é lindo, de um Deus que é grande,
Jesus. Tantas coisas que Jesus, meu irmão e minha irmã, vai fazer na nossa vida. Tantas coisas que Jesus vai sim tirar mágoas do nosso coração, quebrando várias barreiras que se instalam dentro do nosso coração. E que possamos já nessa noite declarar essa beleza em Jesus, na sua majestade, na Eucaristia. Que possamos adorar Jesus com o nosso coração, porque é através da adoração que nós nos aproximamos cada vez mais dele. Que possamos adentrar nessa intimidade, como o Evangelho de domingo dizia, que os discípulos que subiam ao monte com Jesus, nós também nesta tarde, nessa noite, nos encontramos com Jesus. E mais uma vez, como Pedro, diante de Jesus, nós queremos sempre estar. Então possamos declarar essa beleza que é Jesus. Como Jesus, tu és lindo. Bom Senhor, vim ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim uma morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Nós possamos dizer, Jesus, como tu és lindo. Repita isso, Jesus. Jesus, como és lindo. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, estamos em alto mar. E o mar é tudo aquilo que vai nos afastar às vezes de Deus, essa tempestade. Mas sim, temos um Deus. Temos um Deus que está sempre conosco. Por isso, meu irmão, hoje eu te convido nesta adoração a entregar tudo aquilo que está no seu coração já nesta noite, que vem te impedindo a fazer essa experiência com Jesus. Jesus Eucarístico. Jesus se encontra à nossa frente. O que tem sido essa tempestade que tem abalado a sua casa? Às vezes uma enfermidade, às vezes um desespero, uma perda. Diante de nós, Jesus.
Meu irmão, eu convido você também a colocar já nesta adoração este bairro, esta comunidade, que muitos jovens se perdem por não conhecer ainda Jesus. Nesta adoração, eu já convido você a entregar cada um da sua família, aquele jovem da sua casa que ainda não experimentou Jesus, como você tem experimentado nas missas, celebrações, dos louvores. Eu convido você já a adorar Jesus por cada um de sua casa que ainda não o adora. Diante dessas dificuldades que às vezes impedem de você chegar na igreja, como é que foi seu dia? Cansativo. Mas diante de você se encontra Jesus. Esse Jesus que tem o poder de acalmar a tempestade, seja ela qual for, seja ela qual for. Mesmo que você estiver num alto mar e a tempestade parecer que vai virar o seu barco, Jesus está contigo. Jesus está nesse barco. Jesus não te abandona e imediatamente Jesus agirá na sua casa. Quando estou em alto mar, peço em me agitar, a fé começa a fraquejar, meu medo se instala no lugar, esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a sua voz me dizendo: porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso respirar, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso respirar, a tempestade vai acalmar. Porque tendes medo, porque tendes medo. Jesus pergunta para você essa noite, meu irmão, minha irmã, porque tendes medo? Qual é o teu medo? Entregue sim diante de Jesus, porque tendes medo.